Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lucas Monteiro, sou advogado e dando sequência aí no nosso projeto, né, que é caminhando pelo provimento 65 do CNJ, eu fiquei aí com essa incumbência de trazer para vocês hoje a segunda parte e nós vamos conversar aqui sobre o artigo 4º do provimento, né? É um provimento que tem 27 artigos, no qual eu vou estar explicando para vocês artigo por artigo desse provimento. Se você está assistindo esse vídeo e não assistiu a primeira parte, recomendo que você procure tanto no Instagram quanto no YouTube o vídeo da primeira parte para você se inteirar de todos os assuntos e realmente estar conosco aí nesse projeto, né? E assim, pessoal, meu objetivo aqui é ajudar advogados a dominarem a regularização de imóveis sem processo judicial, ou seja, depender o mínimo possível do poder judiciário. Que nós sabemos aí que a máquina pública, em grande medida, ela acaba sendo uma pedra no sapato dos advogados, porque evita com que a gente consiga o nosso pleito aí com maior eficiência e rapidez, tá? E assim, o projeto surgiu com a ideia de passar a vocês todas as informações necessárias a respeito do provimento 65. E que provimento é esse, para quem não sabe ainda? É o provimento que regula todos os procedimentos dos cartórios no que diz respeito ao uso campeão extrajudicial. Então, se você vai atuar no uso campeão extrajudicial, é praticamente impossível você atuar no procedimento de uso campeão sem conhecer esse provimento 65. Pensando nisso, eu falei, não, eu preciso passar essa informação aos advogados que têm interesse nessa área para estar acompanhando artigo por artigo. Na primeira parte, nós falamos aí do artigo 1º ao 3º e hoje nós falaremos apenas do artigo 4º, porque é um artigo com bastante inciso, bastante parágrafo, que precisa de atenção e nós podemos aí verificar que precisa ter uma parte somente para ele, ok? Então, mas sem mais delongas aí, vamos direto ao ponto para não cansar os senhores aí, e porque o artigo, de fato, ele é longo e a gente precisa ganhar tempo aqui e para não ficar uma aula muito maçante, tá certo? Lembrando que essa aula está sendo transmitida no Instagram e vai estar disponível no YouTube também. Caso você pretenda e ache melhor assistir pelo YouTube, vai estar disponível lá também. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Se não me segue, me siga aqui no Instagram, que sempre terá conteúdos aqui, né, no que diz respeito à regularização de imóveis extrajudicial. Ok? Então bora lá. Artigo 1º, ou artigo 4º. O requerimento será assinado por advogado ou defensor público, constituído pelo requerente e instruído com os seguintes documentos. Aqui, pessoal, o artigo 4º, na realidade, ele traz aí todos os documentos necessários para que você apresente esse pedido de uso campeão tanto no cartório de notas para solicitar a ata notarial, quanto no cartório de registro de imóveis, é onde você vai protocolizar o pedido, ok? Aí você pode me dizer assim, Lucas, mas eu já dei uma olhada no provimento 65 e lá não consta toda a documentação que eu tenho que apresentar do meu cliente. Veja bem, nós temos que fazer uma interpretação aqui um pouco extensiva. Por quê? É preciso que você identifique que quando o provimento vai falar sobre comprovação de posse, você precisa juntar todos aqueles documentos públicos ou privados que comprovem a posse do seu cliente. Então o provimento não vai trazer, por exemplo, que você tem que juntar IPTU do seu cliente, mas já fica meio que pressuposto que a comprovação de posse é preciso você apresentar esse tipo de documento, ok? Então aqui, agora a partir do artigo 4º, ele me traz uma série de incisos que vai tratar exatamente de todos os documentos que precisam ser apresentados lá no registro de imóveis para que seja feito aí, no caso, o protocolo do pedido, ok? E lembrando que aqui no próprio caput do artigo 4º ele fala que esse procedimento ele pode ter como o seu representante um advogado ou defensor público, né? Claro que no caso da Defensoria Pública não é interessante para nós, porque o objetivo seu aqui é aprender esse procedimento para aferir honorários na sua advocacia e aprender de fato a regularizar imóveis sem processo. Então a parte do defensor público a gente não vai aprofundar nisso, embora seja possível, embora o próprio provimento já tenha permitido que isso seja possível. Ok? Aqui no primeiro inciso, ele traz para nós aí um dos principais documentos que são juntados aí no procedimento, que é de fato a ata notarial. Vamos ler aqui o inciso e a gente explica com detalhes.
Inciso primeiro. Você tem que apresentar, né? Aqui ele fala que são os documentos para serem apresentados no registro de imóveis. A ata notarial com a qualificação, endereço eletrônico, domicílio e residência do requerente, respectivo cônjuge ou companheiro, se houver, e do titular do imóvel lançado na matrícula objeto da usucapião que ateste. E aqui ele me traz uma série de alíneas, no qual ele vai constar que os requisitos da própria ata notarial. Então veja que ele começa falando do requerimento, né, para fins de usucapião, e logo ele já passa para os requisitos da ata notarial. Eu resolvi fazer esse artigo 4º em uma aula só, porque aqui a gente vai abarcar todos os tópicos e tudo que compõe os elementos que precisam ser apresentados aí nesse tipo de procedimento, ok? Então, nesse inciso primeiro, nós vamos falar agora dos requisitos da ata notarial. Lembrando que o artigo 4º ele traz todos os requisitos, todos os documentos que têm que ser apresentados para o registrador de imóveis. Já no inciso primeiro, ele traz para nós aí os requisitos da ata notarial. Então, vamos lá. O que a ata notarial ele tem que conter? Além da qualificação, endereço eletrônico, que ele já constou aqui no próprio inciso primeiro. A linha a descrição do imóvel, conforme consta na matrícula do registro, em caso de bem individualizado, ou a descrição da área, em caso de bem não individualizado, devendo ainda constar as características do imóvel, tais como a existência de edificação, benfeitoria ou de qualquer acessão do imóvel usucapiano. Aqui ele traz para nós a possibilidade de que, inclusive eu falei isso na primeira parte, de que o imóvel não precisa ter matrícula para que seja possível regularizá-lo através da usucapião extrajudicial. Ele traz aqui para a gente que se o imóvel tiver matrícula, vai ser preciso que você apresente a descrição desse imóvel exatamente como consta na matrícula, para demonstrar que você está usucapindo o referido imóvel. E também ele traz a opção de que se o imóvel não tiver matrícula, ou seja, uma área que não está individualizada, você precisa descrevê-la com suas metragens, com o seu tamanho, para que o oficial possa identificar e localizar aonde é que está esse terreno para viabilizar ou não essa usucapião, ok? Então, esse aí é um dos requisitos essenciais da ata notarial, tá? Isso aqui quem faz é quem, pessoal? É o tabelião de notas, né? A gente vai ver aqui mais na frente nas competências, mas eu já vou adiantar aqui para vocês que o tabelião de notas competente para lavrar a ata notarial é o tabelião que abrange a área do imóvel ou a sua maior parte. Então, se você tiver numa capital, o tabelionato competente vai ser qualquer tabelionato naquela localidade, naquela cidade. Tá? Você não pode, por exemplo, lavrar uma ata notarial de usucapião numa cidade diferente de onde o imóvel está localizado, como acontece em regra nos atos notariais. Né? Escrituras públicas você pode fazer isso, de compra e venda, inventário. É permitido aí no caso você lavrar em diversas cidades, né? Se você estiver viajando ou a família morar em outra localidade, é possível fazer isso. No caso da usucapião não é possível, tá? Não é permitido. Então, nessa primeira linha a gente vê aí que a descrição do imóvel tem que estar constante na matrícula, ou se não tiver matrícula, o tabelião tem que constar exatamente os requisitos, a descrição do imóvel para que o oficial possa identificar aquele imóvel. A linha B. O tempo e as características de posse do requerente e de seus antecessores. Veja bem, essa é a linha B como requisito da ata notarial, você já consegue identificar uma questão temporal. E que questão temporal é essa, Lucas? Veja bem, se o tabelião de notas ele vai ter que constar na sua ata notarial o tempo e a característica daquela posse, você concorda comigo que essa informação ela tem que ter sido passada para ele previamente? Ou seja, você vai apresentar um requerimento lá no tabelionato de notas, ou que seja uma petição, informando o oficial sobre todas as características daquela usucapião. Então não é só no registro de imóveis que você vai apresentar a petição inicial. Você precisa apresentar no tabelionato também, para que ele conste, inclusive, essa situação na própria ata notarial. Então, um dos requisitos da ata notarial é o tabelião constar o tempo e as características de posse. Se o seu cliente ele somou a posse do antecessor, se ele é um posseiro único naquele imóvel, de que forma se deu aquele lapso temporal ali que ele morou naquele imóvel, se houve interrupção ou não, tá? Tem que constar isso aqui na ata notarial. A linha C. A forma de aquisição da posse do imóvel usucapiando pela parte requerente.
você precisa demonstrar, se houver um lapso aí de questão de aquisição da posse, para o tabelião. É preciso você mostrar, olha, meu cliente comprou esse imóvel, comprou outra posse do fulano de tal. Ou então meu cliente, ele simplesmente invadiu o imóvel e mora lá até hoje. Você precisa demonstrar qual foi o início daquela posse. E eu já vi advogados entrarem com pedido de uso campeão sem perguntarem aos seus clientes, de fato, como que se deu o início dessa posse. No caso do uso campeão extrajudicial, é fundamental que isso conste, inclusive na ata notarial, que dirá na sua petição inicial. Ok? A linhas D. A modalidade da uso campeão pretendida e sua base legal ou constitucional. O tabelião precisa constar qual é a modalidade pretendida e qual é o tipo de uso campeão que você está requerendo. Então veja bem, o tabelião ele não tem responsabilidade de identificar qual tipo de uso campeão cabe para o seu cliente. Isso é função do advogado. E o advogado passa essa informação previamente ao tabelião. Tá? Então você precisa mostrar isso ao tabelionato e ele vai fazer isso, constar isso na sua ata notarial. Tá? E assim, se tiver faltando algum desses elementos aqui na ata notarial que você apresentar, você solicitar para o cartório, é preciso pedir para que haja retificação, porque o registro de imóveis vai barrar isso aí. Tá? É preciso que conste todas essas informações que são requisitos objetivos. A gente não está discutindo aqui se pode ou não colocar esse tópico na ata notarial. É um requisito obrigatório. É dever seu advogado saber disso e informar o tabelionato caso ele não se adeque a essa situação, porque é dever também do tabelionato saber do provimento 65. Só que pode haver algum lapso aí, pode acontecer alguma situação que a pessoa não observe isso, tá bom? A linha E. O número de imóveis atingidos pela pretensão aquisitiva e a localização se estão situados em uma ou mais circunscrições. Então a gente precisa demonstrar quais são os confrontantes, tá? Você tem que demonstrar isso para o tabelião de notas. E ele, obviamente, vai transportar essa informação para a ata notarial, afirmando que o lote tal, tal e tal estão sendo confrontados pelo seu cliente. Inclusive, essa situação é preciso colher declaração dos confrontantes, para que facilite o procedimento e, inclusive, ele seja até mais rápido. Tá? A linha F. O valor do imóvel. Isso aqui, basicamente, é os requisitos, aí, no caso, da petição, né? A gente tem que constar o valor do imóvel. E esse valor do imóvel qual que é? Normalmente é o valor fiscal, tá? O valor de IPTU. É o que a gente tem aí como base. Ah, mas meu cliente não tem não tem IPTU. Inclusive, estou com um caso desse, no qual o cliente afirma que não tem IPTU, ele nunca pagou IPTU. E aí, dá para requerer uso campeão? É possível requerer uso campeão do qual o cliente não apresente o documento de IPTU? É plenamente possível. Ah, mas como é que eu vou colocar um valor da causa? Como é que eu vou atribuir valor a esse imóvel? Eu recomendaria que você fizesse, é o que eu pretendo fazer, solicitar uma avaliação por um corretor de imóveis, né? Ele faz essa avaliação, você junta essa avaliação no procedimento, e se não tiver outro documento que ateste valor àquele imóvel, não seja possível aferir imóvel, será utilizado esse elaborado pelo corretor de imóveis. Ok? A linha G. Outras informações que o tabelião de notas considere necessárias à instrução do procedimento, tais como documentos de testemunhas ou partes confrontantes. Aqui há uma permissiva ao tabelionato de notas solicitar quaisquer outros documentos que ele entenda ser necessário para que aquele procedimento contenha segurança jurídica, que a grande finalidade dos procedimentos extrajudiciais é conferir à parte disponibilidade nos seus direitos, conferir propriedade àqueles que requerem, mas esses procedimentos eles devem ser lastreados aí pela segurança jurídica. Então, é uma permissiva que há ao tabelião de notas para, no seu livre convencimento, requerer alguma documentação que não foi pedida anteriormente, inclusive não foi listada pelo próprio provimento. Ok? Embora sejam requisitos objetivos da ata notarial, não são requisitos taxativos, né? Um rol exemplificativo no qual o tabelião tem essa permissiva de solicitar quaisquer outros documentos que ele entenda necessário. Tá bom? Então aqui a gente finaliza a parte da ata notarial, lembrando que a gente está falando aí apenas do inciso 1º, que é um dos documentos a serem solicitados
da usucapião extrajudicial, ok? Para serem apresentados aí no registro de imóveis. Agora a gente passa para o segundo, tá? Inciso 2. Quem estiver acompanhando, tanto no gravado ou ao vivo, quiser abrir o provimento 65 aí para dar uma acompanhada, eu estou aqui no artigo 4º, inciso 2º do provimento 65 do CNJ, ok? Então vamos embora lá. Inciso 2º. Planta e memorial descritivo assinados por profissional legalmente habilitado e com prova de anotação da responsabilidade técnica, ART, ou do registro de responsabilidade técnica, que é o RTT, né? No respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou pelos ocupantes a qualquer título. A primeira leitura que você faz desse inciso é bem complexo. Inclusive, colegas que são advogados há muitos anos já me afirmaram que a linguagem utilizada pelo provimento ela é um pouco truncada, né? O que faz que o procedimento ele seja um pouco inacessível, digamos assim, né? E o grande objetivo que eu trago aqui a vocês é exatamente esmiuçar esse provimento, deixar ele o mais claro possível, sem utilizar aí, no caso, de palavras que dificultem a nossa compreensão. Porque acredito que isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então vamos lá. Aqui ele traz a obrigatoriedade da planta e memorial descritivo, né? Que contenha, aqui ele fala, que contenha assinatura pelo profissional, né, que é o engenheiro que vai fazer aquela planta e memorial descritivo, e pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo. Então vamos lá. Se o titular registral, ele pode nos fornecer a anuência dele no próprio memorial descritivo, isso é ótimo, porque vai suprir a notificação dele, porque o oficial de registro vai fazer essa notificação, se ele não comparecer assinando na planta e no memorial descritivo, ok? Lembrando, aí você vai falar assim para mim, ele vai assinar o documento, mas ele está na matrícula, por que ele não vende a matrícula então? Por que ele não vende o imóvel? Né? Já que a usucapião é utilizada para regularizar imóvel pela via ordinária, ou seja, a usucapião vai caber quando não cabe outro tipo de regularização, correto? Pessoal, é preciso se atentar ao seguinte, se houver outro tipo de regularização, o oficial de registro vai cobrar isso de você. Ele vai solicitar que você esclareça o porquê que você não está regularizando pela via ordinária. Mas, se não comportar algum tipo de regularização, seja por falecimento das partes, seja por desconhecimento onde estejam essas partes, é preciso ir atrás dessa situação, tá? E há essa permissiva dos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel assinar a planta. Vou trazer um caso prático aqui para vocês. Suponhamos que João seja proprietário de um imóvel e o João prometeu vender o imóvel para o Mário através de um contrato de promessa de compra e venda. E o Mário desconhece do paradeiro de João. Ele não sabe onde está João. Só que ele pretende colocar o imóvel no nome dele. Afinal de contas, ele comprou o imóvel. Só que ele não acha nem João e nem os titulares, né, que são direitos, titulares registrais, que seriam os filhos do João. Então, o que o Mário pode fazer? Ele pode estar solicitando que haja a notificação aí desse proprietário tabular e o procedimento vai seguir. Tá certo? Então, aqui o que ele permite que a gente faça? Que haja assinatura dos titulares registrais ou que haja assinatura de titulares de direitos. Ele não fala essencialmente que é o proprietário registral, né? Ele fala aqui que são titulares de direitos registrados ou averbados. Pode ser qualquer direito no imóvel, tá bom? Então é uma permissiva que a gente consegue aí fazer. E a gente está falando aqui do memorial descritivo, tá? Isso que é a planta e memorial descritivo. Se houver condições que aquele titular de direitos ele possa assinar na planta e memorial descritivo, há essa permissiva aqui através do artigo 4º, inciso 2º. Tá bom? Qual que é o outro documento, então? Justo título, um dos principais documentos no procedimento de usucapião. O inciso 3 fala pra gente, justo título ou qualquer outro documento que demonstre a origem, a continuidade, a cadeia possessória e o tempo de posse. Só para reprisar aqui, pessoal, eu pretendo trazer uma sequência de lives também que traga os requisitos objetivos de cada tipo de usucapião, mas só para vocês se lembrarem, acredito que já tenham visto em alguma época, seja na faculdade ou estudando um pouco sobre
sobre esse assunto, o justo título ele será obrigatório da usucapião ordinária, tá? No qual a gente tem aí 10 anos de posse. E é só isso. A gente não precisa de um justo título para outro tipo de usucapião. Se for a ordinária com prazo reduzido, aliás, a ordinária com prazo reduzido também. Mas se for a extraordinária ou a extraordinária com prazo reduzido, que exige, no caso, 15 anos de posse, não há obrigatoriedade da apresentação desse justo título. Ok? Então, é isso. O justo título ele vai ter que conter esses elementos, que é a origem, a continuidade e a cadeia possessória, para demonstrar onde o seu cliente adquiriu aquele imóvel e a partir de quando, né? Para que haja uma definição aí desse lapso temporal e a gente possa identificar qual é a origem dessa posse. Ok? Tá aí tudo bem? Então vamos lá. O próximo documento aqui, o inciso 4º, ele fala para a gente aí das certidões fiscais, tá? Certidões negativas dos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal do local da situação do imóvel usucapiendo, expedidas nos últimos 30 dias, demonstrando a inexistência de ações que caracterizem oposição ao imóvel em nome das seguintes pessoas. E aqui ele traz uma série de pessoas, do qual você, que está requerendo o pedido para o seu cliente, você vai ter que listar isso. Normalmente nos cartórios, um dos principais motivos de exigências de documentos é exatamente essas certidões fiscais. Porque o advogado deixa de apresentar porque desconhece a legislação ou porque não sabe quais são as certidões que devem ser apresentadas e quais são as pessoas que envolvem aquele pedido, né? E aqui ele traz uma série de pessoas que é preciso apresentar essas certidões fiscais. Lembrando que cada estado tem seu código de normas que define algumas questões relativas a registros públicos, principalmente na área de inventário, usucapião e divórcio. E aqui no meu estado, traz para nós, o provimento não fala isso, mas ele traz para nós que tem que ser certidões cíveis e criminais, tá? Aí eu recomendaria que você desse uma olhada no Código de Normas do seu estado para verificar essa disposição e verificar essa obrigatoriedade. Aqui no estado de Goiás é preciso apresentar certidões cíveis e criminais da Justiça Estadual e Justiça Federal, né, da localidade do imóvel usucapiendo, expedidas nos últimos 30 dias, que demonstrem, né, a existência de alguma discussão relativa àquele imóvel, das seguintes pessoas. Vamos lá. A linha A, do requerente do respectivo cônjuge ou companheiro, se houver. A linha B, do proprietário do imóvel usucapiendo e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver. A linha C, eu estou lendo rápido porque esse aqui é objetivo, não tem muito o que explicar. É só apresentar e pronto. E depois eu falo no final qual a consequência e quando não houver a possibilidade de pegar essa certidão. A linha C, de todos os demais possuidores e respectivos cônjuges ou companheiros, se houver, em caso de sucessão de posse, que é somada à do requerente para completar o período da aquisição aquisitivo da usucapião. Isso aqui é para demonstrar se nenhum posseiro nessa bagunça aí, ele questionou essa posse para tentar transformá-la em propriedade. Então você precisa apresentar para o registrador para demonstrar para ele que não há litígio. Ah, Lucas, mas eu preciso demonstrar que não há litígio o tempo todo? Obviamente, porque esse procedimento ele é extrajudicial. Se houver ali um início de litígio, ou se tiver instalado um litígio, não vai comportar a regularização através do cartório. Então é preciso você esgotar todas as possibilidades, pelo menos aferíveis ali no ponto de vista mais prático, que não há chance de litígio e não vai comportar algum litígio, demonstrando que ninguém entrou com ação para questionar aquela posse, questionar aquela propriedade ali. Ok? Próximo documento aqui. Só que esse próximo tipo de documento vai se aplicar somente em imóveis rurais, que era o caso, o inciso 5 aqui, vai falar para a gente da descrição georreferenciada, né? E que prevê aí a Lei 10.267 de 2001 e seus decretos regulamentadores. Só que isso aqui você vai se aplicar, você só se preocupa com isso aqui se o imóvel do seu cliente for rural. Se ele for urbano, nem precisa apresentar nenhum documento e nem atrás disso aqui, ok? O inciso 6, ele foi revogado aí, né, pelo provimento 121 de 2021, que ele exigia que houvesse a autenticação, né, da assinatura do advogado no instrumento de mandato. Hoje não é mais, você não precisa mais... Autenticação não, reconhecimento de firma. Reconhecimento de firma do advogado, né? Então o inciso depois da alteração
ficou assim: instrumento de mandado público ou particular com poderes especiais, outorgado ao advogado pelo requerente pelo seu cônjuge ou companheiro. Nada mais. Então não é preciso apresentar o reconhecimento de firma de você, advogado, obviamente. Nas ações judiciais que a gente faz, não precisa desse reconhecimento. Houve essa equiparação aqui a procedimentos extrajudiciais também. Beleza? Outro documento aqui que você precisa apresentar é o inciso 6. 6 não, o 7. Né, que é a declaração do requerente do seu cônjuge ou companheiro que outorgue os poderes, né, de capacidade postulatória. O inciso 7 fala da declaração do requerente do seu cônjuge ou companheiro que outorgue ao defensor público a capacidade postulatória da uso capião, tá? Basicamente é a própria procuração, ok? Não houve muitas diferenças aqui do artigo anterior. É isso mesmo. O 7. Aliás, o 8º, né? Vamos lá. Certidões dos órgãos municipais ou federais que demonstrem a natureza urbana ou rural do imóvel usucapiendo nos termos da Instrução Normativa do INCRA 82 de 2015 e da Nota Técnica do INCRA de 2016, expedidas a no máximo 30 dias. Pessoal, isso aqui não gera muita discussão, por quê? Para fins de uso capião, é muito tranquilo você definir se o imóvel é urbano ou se ele é rural, tá? É claro que nós temos aí definições jurisprudenciais a respeito de definição do que é um imóvel urbano, o que é um imóvel rural. Só que para fins práticos, preocupe-se com isso aqui quando houver bastante dificuldade de identificar se o imóvel é urbano ou se é rural. Se, por exemplo, o imóvel do seu cliente esteja na zona de expansão urbana, só que o seu cliente é um produtor rural, e ele tem ali uma gleba relativamente grande, e você fica na dúvida: nossa, mas meu cliente paga IPTU, mas ele desenvolve atividades agrárias no imóvel, e aí? Então, isso aqui você vai se preocupar, esse inciso você vai se preocupar quando você se deparar com uma situação dessa, que não é corriqueira, não é a regra, tá? Em regra, você consegue identificar se o imóvel é urbano ou se ele é rural, ok? Pessoal, a partir de agora, todos esses foram os documentos listados aqui pelo artigo 4º, né, do provimento. Lembrando que no caput do artigo 4º, ele fala que o requerimento ele será assinado pelo advogado. E esse requerimento ele será instruído com os demais documentos. E aí nós falamos aí de todos esses incisos. Então, assim, ele já pressupõe, né, que esse requerimento, ou seja, a petição inicial já tenha sido elaborada. Tá bom? Na parte primeira dessa sequência de aulas, nós falamos aí dos requisitos da petição inicial, que é exatamente o artigo 3º, né? Que eu coloquei lá, que era todos os requisitos do 319 CPC. Então aqui no artigo 4º ele vai falar exatamente desse requerimento, que será instruído com todos esses documentos aqui. Então, o próprio artigo, pela leitura sequencial do provimento, você identifica que ele pressupõe que quando você for solicitar esses demais documentos, a sua petição inicial ela já esteja pronta. Então a recomendação que eu dou aqui para vocês é o quê? Faça a petição inicial, depois de você pegar todos os elementos ali, todos os documentos do seu cliente, faça a sua petição inicial desde logo, tá? Para que você consiga enxergar, inclusive, todas as situações que envolvem aquele imóvel, tá bom? Então, beleza. A partir de agora, o provimento, aqui no artigo 4º, ele traz uma série de parágrafos que resolve algumas lacunas, né? Que a gente precisa identificar e precisa conversar isso aqui, ok? Então, vamos lá. Para quem está me acompanhando, eu estou no artigo 4º do provimento 65 do CNJ, e a partir de agora nós vamos ler e comentar todos os parágrafos. Deixa eu contar aqui, são 11 parágrafos, tá bom? E aí, depois que eu terminar de ler e comentar esses 11 parágrafos, a parte de hoje se encerra, ok? Porque dali na frente, a próxima aula, a gente vai falar sobre os próximos artigos, e aí é uma sequência que eu recomendo que você acompanhe com a gente aqui, ok? Então vamos lá. Primeiro parágrafo. Os documentos a que se refere esse caput, ou seja, todos esses documentos que eu acabei de falar aqui para vocês, deste artigo, né, serão apresentados no original,
Então, o próprio provimento traz para nós aí a previsão que os documentos que eu acabei de falar aqui para vocês, eles devem ser apresentados no original. Então, vamos lá. A ata notarial tem que ser original. A descrição do imóvel, basicamente a certidão de matrícula, né? Você vai ter que apresentar, tem que ser original. Cadê? A planta e memorial descritivo tem que ser original. O justo título tem que ser original, não basta cópia. Certidões negativas expedidas, geralmente agora está sendo expedida pela internet, então é com código hash ali de autenticação. Que mais? O instrumento de mandato tem que ser original também. A descrição georreferenciada, se houver aí a necessidade de georreferenciamento daquele caso do seu cliente, tem que ser original. E é isso. As certidões dos órgãos municipais também tem que ser original. Então, pessoal, veja que o provimento ele traz para nós aí uma previsão de que os documentos devem ser apresentados no original, tá? Parágrafo 2º. O requerimento será instruído com tantas cópias quanto forem os titulares de direitos reais ou de outros direitos registrados sobre o imóvel usucapiendo e os proprietários confinantes ou ocupantes cujas assinaturas não constem na planta nem no memorial descritivo referidos no inciso 2 desse artigo. O que ele quer dizer aqui? Que o requerimento ele deve conter quantas cópias forem necessárias se houverem mais de um titular de direito real. Ok? E se houver aí, no caso, confinantes, eles podem constar a sua assinatura na planta e no memorial descritivo. E aí não precisa ser uma planta e memorial descritivo para cada confrontante, não. Na mesma planta, no memorial descritivo, podem haver a assinatura desses confrontantes aí. Ok? Parágrafo 3º. O documento oferecido em cópia poderá, no requerimento, ser declarado autêntico pelo advogado ou pelo defensor público, sob sua responsabilidade pessoal, sendo dispensada a apresentação de cópias autenticadas. Então o provimento fala assim para a gente, olha, você deve apresentar os documentos no original. Só que se caso você quiser apresentar na cópia, você vai declarar que aquele documento é autêntico, sob sua responsabilidade pessoal. Eu olho isso aqui, pessoal, com um pouco de ressalvas, tá? Na advocacia a gente aprende a não confiar 100% nas pessoas. Então, infelizmente, acontece de haver falsificação de alguns documentos. E pode aparecer para você, né? Espero que não, mas pode aparecer para você documentos que tenham sido falsificados para tentar burlar uma usucapião que não existe. Ok? Então, eu falar isso aqui para vocês para tomarem um pouco de cuidado de usar esse parágrafo para autenticar documentos que o seu cliente tem apresentado para você. Entendeu? Então, pessoal, realmente utilize isso aqui com cautela, realmente autentique documentos que o seu cliente te apresentar. Se você tiver de fato conhecimento de que aquele documento ele é autêntico, que aquele documento é verdadeiro, porque se caso esse documento ele for falsificado, você está dando a sua autenticidade e você será responsabilizado juntamente com quem forneceu aquele documento, civil e criminalmente, tá? Então, o que o provimento traz é exatamente isso. Vou ler novamente. O documento oferecido em cópia poderá, no requerimento, ser declarado autêntico pelo advogado ou defensor público sob sua responsabilidade pessoal, sendo dispensada a apresentação de cópias autenticadas. Eu sugiro que o documento seja autenticado em cartório. Vai ter mais um custo para o cliente? Vai. Só que é melhor que haja essa competência aí para estar autenticando esse documento. O cartório ele tem mais expertise para isso, pessoal. Tá? Há uma permissiva para os advogados, mas geralmente advogados não têm curso referente a grafotecno... Nem sei falar esse nome direito. Mas basicamente um curso que permite aos advogados terem um pouco mais de expertise na identificação se um documento ele é falso ou se ele é verdadeiro. Então o próprio cartório já tem essa expertise, então deixa que o cartório faz essa autenticação aí e você se livra de um possível problema que possa acontecer com você. Ok? Então vamos lá. Se alguém souber aí o nome desse curso, me fala aí por gentileza, porque eu me embananei aqui. Eu não lembrei qual que é o nome, mas é um curso que permite que você identifique se um documento ele é autêntico ou não. Tá? Os próprios cartórios já têm essa expertise, o cartório de notas, e eu recomendo que você delegue isso para o cartório. Próximo parágrafo, parágrafo 4º. Será dispensado o consentimento do cônjuge
do requerente se estiverem casados sob o regime da separação absoluta de bens. Isso aqui é uma permissiva que, caso o seu cliente seja casado no regime da separação absoluta, não haverá necessidade que o cônjuge dele apresente e assine o documento. Apresente documentos e assine documentos. Por quê? De fato, aquela propriedade não vai tocar para ele. Então não tem por que ele apresentar documentos. Ok? Parágrafo 5º. Será dispensada a apresentação de planta e memorial descritivo se o imóvel usucapiendo for unidade autônoma de condomínio edilício ou loteamento regularmente instituído, bastando que o requerimento faça menção à descrição constante da respectiva matrícula. Então veja bem, para que você utilize esse parágrafo 5º aqui, o seu cliente tem que ter matrícula desse imóvel, tá? O imóvel usucapiendo tem que ter matrícula. E essa matrícula tem que ser pertencente a um condomínio edilício, ou seja, um prédio vertical, ou seja, pertencente a um loteamento regularmente instituído. As chances são que condomínio edilício ou loteamento regularmente instituído, em regra, não há irregularidade nos seus terrenos. Normalmente, condomínio que não esteja regularizado e loteamento irregular que não tenha, que tem esses problemas e você vai ter uma dor de cabeça aí para poder regularizar essa situação, tá? Mas já fica aqui o alerta. Se nesse caso o seu cliente tiver matrícula do imóvel e for unidade autônoma de condomínio edilício ou de um loteamento, será dispensado aí o memorial descritivo, tá? Você não precisa contratar engenheiro para que haja a elaboração desse memorial descritivo dessa planta, desde que esse requerimento seja da descrição perfeita que esteja na matrícula. Se eventualmente a matrícula do seu cliente contenha 480 metros quadrados e a área usucapida for 520, por exemplo, você vai ter que fazer memorial descritivo, tá? Se a matrícula constar a área que você está usucapindo, perfeito. Aí você pode dispensar a planta e memorial descritivo e seguir sem esse documento. Agora, se você está requerendo uma área que não há descrição na matrícula, é preciso solicitar um engenheiro que faça essa regularização aí, para que haja a medição e você apresente ao registrador que aquele terreno tem aquela menção ali, ok? Então vamos seguindo. Parágrafo 6º. Será exigido o reconhecimento de firma por semelhança ou autenticidade das assinaturas lançadas na planta e no memorial descritivo, no inciso 2 do caput desse artigo. Então, lembrando que quando os confrontantes forem assinar a planta e memorial descritivo, será exigido o reconhecimento de firma por semelhança ou autenticidade, ok? Tem que ter isso aí. É só elaborar o memorial descritivo, apresentar esse memorial ao cartório e haverá esse reconhecimento de firma e ele está válido, você pode juntar no procedimento, ok? Parágrafo 7º. O requerimento poderá ser instruído com mais de uma ata notarial, por ata notarial complementar ou por escrituras declaratórias lavradas pelo mesmo ou por diversos notários, ainda que de diferentes municípios, as quais descreverão os fatos conforme sucederam no tempo. Pessoal, isso aqui é a permissiva que o provimento traz numa eventual possibilidade de que depois que você requereu o procedimento, depois que lavrou a ata notarial, surgiu um fato que não foi observado pelo tabelião ou não foi observado por você. E aí você pensa, nossa, mas eu já fiz a ata notarial, vou ter que fazer outra, do zero. O provimento fala para nós que não. Você pode fazer uma ata notarial complementar, para que haja a ratificação ali, no caso, de determinadas situações que possam auxiliar no procedimento. Tá? Você não precisa fazer outra ata notarial do zero. Faz uma ata notarial complementar, que vai mencionar a ata notarial que foi feita anteriormente e descreve toda a situação ali desse imóvel. Ok? Daquele fato ali que esteja acontecendo com o seu cliente. Parágrafo 8º. O valor do imóvel declarado pelo requerente será o seu valor venal relativo ao último lançamento do imposto predial. Lembra que eu falei para vocês que geralmente a IPTU, que é utilizado para base de cálculo, né, para fins da usucapião, aqui ele já traz essa previsão, que é o valor venal do último lançamento do imposto predial e territorial urbano ou do imposto territorial rural, incidente, ou, quando não estipulado, o valor de mercado aproximado. Esse valor de mercado aproximado é como eu falei para vocês, que é aferível através aí de um corretor de imóveis. Tá? Se eventualmente não houver IPTU no seu caso,
Você vai ter que pedir um corretor de imóveis para elaborar fazer um laudo, né, de avaliação, digamos assim, para que seja possível constar o valor daquele terreno. Beleza? Parágrafo 9º. Na hipótese de já existir procedimento de reconhecimento extrajudicial de uso campeão a seco do mesmo imóvel, a prenotação do procedimento permanecerá sobrestada até o acolhimento ou rejeição do procedimento anterior. Para que eu consiga explicar esse parágrafo 9º, eu preciso fazer alguns esclarecimentos para você. Vamos lá. Imagine a seguinte situação. Há um procedimento extrajudicial já em curso, né, daquela situação, e o seu cliente te procura para que haja o reconhecimento da propriedade dele. Só que quando você chega no cartório para protocolizar, o atendente do cartório fala, olha, já existe um procedimento de uso capião que contém o mesmo imóvel, né? O que o provimento fala para a gente? Se isso acontecer, porque de fato pode acontecer, que será uma pretensão resistida aí de duas partes, né? A pessoa acha que é dona do imóvel, a outra também acha, uma requer o procedimento e seu cliente procura para requerer. E aí, o que você faz? Então, se na hipótese de existir procedimento de uso capião já em curso do mesmo imóvel, a prenotação do procedimento ela permanecerá sobrestada. O que é isso? Ela permanece ali congelada, né? Ela fica no direito de preferência na ordem sucessiva. Quem chegou primeiro, pelo direito de preferência aí dos registros públicos, terá preferência naquele direito. Só que o seu cliente ele chega em segundo lugar, né? Que ela fica sobrestada até o acolhimento ou rejeição do primeiro pedido. Suponhamos que ele seja rejeitado, aquele primeiro pedido, e você, o seu cliente é o segundo, né? Ele chegou depois, ele vai ficar ali aguardando aquela rejeição para dar sequência e assim que for rejeitada, prenota aquele outro título ali e o seu cliente vai ter direito a ter os documentos analisados pelo oficial, ok? Isso aqui na prática é praticamente impossível de acontecer, mas se houve a previsão, isso aqui acontece muito, pessoal, com compra e venda, tá? Pessoas que querem fraudar aí eventuais proprietários, pode prenotar ali uma compra e venda, e aí chega a pessoa que vendeu o imóvel para mais de uma pessoa querendo protocolizar o título de novo. Pelo princípio da prioridade, isso não é possível. Então, havendo aí dois títulos do mesmo imóvel, quem chegou primeiro leva. O direito não vai socorrer quem dorme, né? Então, há uma previsão aí na Lei 6.015 para justamente chancelar essa situação. Ok? Então, beleza. Parágrafo 10º. Existindo procedimento de reconhecimento extrajudicial da usucapião referente à parcela do imóvel usucapiendo, o procedimento prosseguirá em relação à parte incontrovérsia do imóvel, permanecendo sobrestada a prenotação quanto à parcela controversa. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Suponhamos que há um procedimento de usucapião em curso referente a uma parte do imóvel. Tá? Vamos supor, esse aqui geralmente acontece com gleba, tá? Não vai acontecer com imóvel urbano, que é muito difícil. Então, se há uma parcela do imóvel já dessa gleba que está acontecendo o procedimento e chega outro procedimento para requerer aquela usucapião, a parcela incontroversa, que não há discussão, vai seguir o procedimento. A parcela controversa vai ficar sobrestada até o acolhimento daquele registro. Ok? É isso aí, pessoal. Parágrafo 11º. Se o pedido de usucapião extrajudicial abranger mais de um imóvel, ainda que titularidade diversa, o procedimento poderá ser realizado por meio de um único requerimento e ata notarial, se contíguas as áreas. Imagine a seguinte situação. Seu cliente é proprietário de dois terrenos, um do lado do outro. Cada um tem matrícula, ou não, nem precisa ter matrícula, mas vamos supor nessa situação que tenha matrícula uma do lado da outra. E aí ele te procura e fala, eu quero requerer minha área, quero requerer os campeões da minha área. O que eu tenho que fazer? Você começa a olhar toda a documentação, analisa os documentos necessários, e aí se depara com a seguinte situação. Beleza, eu preciso requerer mais de uma ata notarial? O provimento fala pra gente que se as áreas tiverem contíguas, ou seja, uma do lado da outra, mesmo que cada imóvel tenha titular pessoas diferentes, será possível requerer na mesma ata notarial o procedimento do seu cliente. Mas se elas estiverem contíguas, o que é contígua? Uma do lado da outra. Tá?
Então será possível você fazer esse requerimento desta forma, utilizando desses requisitos aqui. Beleza? Pessoal, então estamos encerrando aqui mais uma aula. Chegamos ao fim aqui do artigo 4º. Eu resolvi trazer uma aula somente para o artigo 4º, olha para você ver. Eu tentei ser breve ainda e já tem 46 minutos, né, de aula. Para que não fique extenso aí, eu acertei em não falar mais artigos, né, por hoje, que a gente falou hoje somente sobre o artigo 4º. E nosso próximo encontro é na terça-feira que vem, no mesmo horário, para a gente dar sequência aí nos artigos 5, 6 e 7. Se eu não me engano, a próxima aula será o artigo 5, 6 e 7. Não, é mais. Deixa eu ver aqui. Artigo 5, 6, 7... Eu acho que vai até o 10. Eu acho que até o 10 mesmo. Que vai falar ali da planta, né, do meu grau descritivo. E aí, então fica assim, na terça-feira, nosso encontro marcado aqui, te espero para a gente conversar um pouco sobre o provimento 65, nesse projeto aí que eu me incumbi em fazer. E lembrando que na quinta-feira nós temos aí perguntas e respostas, tá? Vou selecionar novamente perguntas e respostas para que eu responda aqui de pessoas que me fizeram pergunta tanto no YouTube quanto no Instagram. Ou se você eventualmente queira entrar ao vivo comigo, o dia para você fazer isso é na quinta-feira, tá bom? Fazendo perguntas aí para a gente conversar e eu poder te ajudar na advocacia e cumprir com o meu objetivo, que é ajudar advogados a regularizarem imóveis sem processo judicial, né, se afastando aí do poder judiciário, utilizando a usucapião, adjudicação compulsória, inventário, para que eu possa ser um instrumento aí na sua advocacia, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos na quinta-feira com perguntas e respostas. E se você estiver acompanhando o projeto também completo, na terça-feira nós temos novamente a terceira parte do comentários, né, caminhando aí pelo provimento 65 do CNJ, que é o que a gente está fazendo agora. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos numa próxima. Valeu!